Uma frase bem comum relacionada a indivíduos acomodados é: por que fazer hoje o que pode ser feito amanhã? De fato, existem pessoas que fazem de tudo para não fazer nada. Vivem esperando pelos outros e não têm iniciativa para irem atrás das conquistas. Certa vez conheci um homem que morava em uma casa muito simples no interior de uma fazenda. Porém, para minha surpresa, ele havia ganhado uma casa nova de seu pai, mas não havia se mudado, pois estava esperando que alguém viesse lhe ajudar com a mudança. Sim, este é um exemplo de acomodação, de alguém que não quer fazer sua parte para alcançar os benefícios da vida. Interessante que no capítulo 18 do livro de Josué, encontramos uma advertência contra a acomodação. Esta seção narra o momento em que Josué dirige uma dura crítica ao povo de Israel, os quais já estavam mais de um ano na terra prometida, mas não estavam tomando a posse da bênção que Deus lhe havia dado. Veja o verso 3 que diz: Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Interessante que na repreensão de Josué, percebemos que ele deixa claro que existe a parte humana e a parte divina no processo da vitória. Deus faz a parte dele, mas jamais a nossa. No caso do povo de Israel, Deus os havia protegido e lhes dado força e vigor, mas eles precisavam ir para o campo de batalha. As guerras não seriam vencidas enquanto eles estivessem deitados na cama. Eles tinham que fazer a parte deles. E sabe, este mesmo conselho é necessário para todos nós que cremos em Deus. Às vezes somos tentados a pensar que Deus fará tudo por nós, porém tal conceito está equivocado. Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, não se acomode. Sempre se incomode com a sua vida atual e busque crescer cada vez mais. Faça a sua parte e creia que Deus nunca deixará de fazer a parte dele. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Sabe, um dos grandes pensamentos sobre o sucesso é que o vencedor não é aquele que nunca erra, mas aquele que consegue usar seus erros como lições para seu crescimento. Este princípio me faz recordar da história de Jonas Salk, que juntamente com Albert Sabin descobriu a vacina contra a poliomielite. Ele compreendeu o conceito de verdadeiro sucesso, pois certa vez alguém lhe perguntou: depois de ter conseguido esta façanha extraordinária, que pôs fim à palavra poliomielite em nosso vocabulário, como o senhor encara seus 200 fracassos anteriores? Sua resposta foi: eu nunca tive 200 fracassos na vida. Minha família nunca os considerou fracassos. Eles serviram de experiência para que eu pudesse aprender mais. Acabo de realizar minha 201ª descoberta. Ela não teria sido possível se eu não tivesse aprendido com as 200 experiências anteriores. Interessante que na Bíblia encontramos a história de grandes heróis que não tiveram a jornada marcada somente por vitórias. Este é o caso de Josué, o líder que estava à frente do povo de Israel durante a conquista de Canaã. Em seu livro encontramos um relato de derrota diante da cidade de Ai, na qual todo o povo saiu envergonhado. Porém Josué aprendeu a lição e se levantou para fazer coisas grandes. Depois de sua derrota para Ai, ele reavaliou onde estava errando e a partir de então, a Bíblia registra diversas vitórias cada vez mais grandiosas. No capítulo 12 encontramos uma lista imensa de reinos derrotados por ele a oeste do Rio Jordão, incluindo alguns nomes que não haviam sido mencionados antes. Nos versos 7 e 24 lemos: são estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daqui do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade no vale do Líbano até ao monte Alaque, que sobe de Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Ao todo, 31 reis. Ao contemplar toda a lista de vitórias alcançadas por Josué, vale lembrar que elas vieram após sua derrota em Ai. Ou seja, se ele tivesse desistido depois de ter falhado, ele jamais teria este currículo tão vasto de sucesso. Ele se levantou, aprendeu com seus erros e partiu para novos desafios, seguidos de grandes vitórias. Sim, vencedor é aquele que aprende a se levantar depois de cada queda. Como declara uma interessante declaração da poetisa Gabriela Mistral: dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço.
Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Há um tempo atrás eu ouvi que um pastor, antes de começar sua pregação, perguntou à congregação: quem se deu o trabalho de ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 17, por favor, levante a mão. Diante da pergunta, metade da congregação ergueu o braço. O pastor, surpreso, então anunciou: no sermão desta manhã, queremos analisar exatamente isso, o que leva uma pessoa a mentir, como vocês acabaram de fazer, uma vez que o livro de Marcos só tem 16 capítulos. No capítulo 9 do livro de Josué, encontramos um povo que mentiu e um povo que se permitiu ser enganado. Para entender esta história, é importante lembrar que no livro de Deuteronômio, o Senhor exortou o povo de Israel a não fazer qualquer aliança com os povos que habitavam na terra que eles haviam de ocupar. O Senhor temia que a influência desses povos viesse a corromper a Israel, desviando-o para a idolatria e outras ambições, trazendo prejuízos e dificultando a obra que planejava realizar no meio de seu povo. A Bíblia declara que depois que Josué cruzou o Jordão a pés enxutos, destruiu Jericó e a cidade de Ai, chegou com o povo ao Monte Ebal, onde edificou um altar ao Senhor. Porém, quando o povo de Israel estava acampando em Gilgal, um grupo vindo dos Gibeonitas, fingindo ser de uma terra distante, propuseram uma aliança com Josué e todo Israel. Mas, na verdade, era tudo uma farsa. A partir do verso 3 do capítulo 9 do livro de Josué, lemos: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velho, rotos e consertados. Então os israelitas tomaram de provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. O texto bíblico é claro ao mostrar que Josué e os príncipes de Israel não discerniram a armadilha dos gibeonitas, porque não pediram o conselho do Senhor. Por isso fizeram aliança com eles e tiveram grandes prejuízos na sua caminhada a partir daquele dia. Somente 3 dias após a aliança feita, foi que descobriram que aqueles homens faziam parte de um povo que habitava ali perto deles, dos quais o Senhor tinha dito que não fizessem aliança. Esta história nos lembra que a melhor forma de não sermos enganados pelas mentiras deste mundo é nos apegarmos ao Deus da verdade. Orientados por Ele, jamais seremos vítimas dos enganos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Conta-se uma história que pouco antes de um avião decolar, a aeromoça lembrou a Muhammad Ali, um grande lutador de boxe americano da época, que ele deveria apertar seu cinto de segurança. Com um ar de arrogância, ele respondeu: super-homem não precisa de cinto de segurança. Com um sorriso no rosto, a aeromoça respondeu instantaneamente: super-homem também não precisa de nenhum avião. Imediatamente, Ali apertou seu cinto. Esta cena nos faz pensar nas muitas vezes em que pensamos que somos um super-homem e não precisamos de nada e de ninguém. Agimos como se fôssemos capazes de fazer de tudo, de ir a qualquer lugar e tomar todas as decisões, sem o perigo de um equívoco. Dispensamos conselhos, ignoramos os mais experientes e, o pior, deixamos Deus de lado de tudo que se refere à nossa vida. O nosso cinto de segurança está sempre solto. Julgamos que não precisamos dele. Afinal, estamos mais do que seguros em nossas próprias forças. No capítulo 7 do livro de Josué, encontramos uma cena do fracasso do exército do povo de Israel após sua arrogância. Após enviarem um exército pequeno para conquistar a cidade de Ai, eles foram derrotados de forma vergonhosa. Ao rever a razão de sua derrota, Josué se lembrou da razão de suas vitórias. Deus era o fator principal. O povo estava em pecado e por isso estava sendo derrotado. Após a identificação do pecado e da correção do erro, Josué voltou a se preparar para enfrentar novamente Ai.
No início do capítulo 8, encontramos as palavras de Deus diante de um povo consagrado a Ele. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a cidade e a sua terra. O capítulo 8 registra a vitória do povo de Israel. Porém, mais uma vez, eles lembram que o sucesso não foi fruto de sua força e estratégia. Eles eram coadjuvantes na batalha. Deus era o personagem principal. Esta cena nos lembra que quando tudo que você tem é Deus, então você tem tudo o que precisa. Sem Ele, a derrota é o destino certo. Como declara um interessante pensamento, no reino de Deus, independência é morte. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. No capítulo 7 do livro de Josué, encontramos a história de Acã, o qual aparece na narrativa bíblica já envolvido no terrível pecado. A Bíblia diz que Acã secretamente tomou das coisas condenadas. Essas coisas condenadas eram despojos de guerra provenientes da tomada da cidade de Jericó. A Bíblia deixa claro que o povo de Israel havia sido exortado a não se apropriar de nada que havia em Jericó. Toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro deveriam ser recolhidos e consagrados ao Senhor como seu tesouro. Acã cobiçou os tesouros de Jericó e tomou parte deles para si. Ele escondeu, enterrando no meio de sua tenda, uma capa babilônica e cerca de 500 pratas de ouro. Porém, Acã agiu em segredo sem que os demais israelitas soubessem. Enquanto isso, Josué enviou alguns de seus homens para espiar a terra de Ai, com o objetivo de tomá-la. Os espias israelitas constaram que praticamente não havia resistência em Ai e que a conquista daquela terra seria muito fácil. Mas eles não sabiam que Israel já estava sob a ira de Deus por causa do pecado de Acã. Quando os israelitas foram invadir Ai, os poucos homens daquele lugar conseguiram derrotar e afugentar cerca de 3.000 homens israelitas e ainda matar alguns deles. Aquela derrota foi um golpe muito duro para Israel. Depois de descobrir que havia um pecado escondido no arraial, Josué reuniu todas as tribos de Israel e lançou sorte para descobrir onde estava o pecado escondido. A Bíblia declara que a sorte caiu sobre a tribo de Judá, depois sobre a família dos Zaraitas, depois afunilou sobre a casa de Zabdi, e finalmente sobre o Acã. Interessante é que mesmo quando descoberto, Acã confessou seu pecado, mas em suas palavras percebe-se que ele ainda estava apegado ao mal que fez. A partir do verso 20 lemos: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Em sua confissão, Acã declara que ele havia pecado com uma boa capa babilônica, ou seja, mesmo descoberto, o pecado não havia perdido brilho para ele. Acã é um símbolo de alguém que não estava verdadeiramente arrependido. Ele só confessou porque foi descoberto, e mesmo em sua confissão, o pecado não era visto como algo ruim. Como consequência de sua persistência, ele e toda a sua família pagaram com a própria vida por este erro. Sabe, apesar de triste, este episódio nos faz pensar nos perigos dos pecados de estimação, aqueles que são acariciados e guardados em segredo sem o desejo de serem abandonados. Cuidado, estes pecados ocultos destruirão sua vida e prejudicarão a vida de pessoas que você ama. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. O início do capítulo 5 do livro de Josué relata um pedido que Deus fez. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. A razão do pedido divino era que esta nova geração de homens que havia nascido durante a jornada de 40 anos no deserto não participou da circuncisão realizada logo após a saída do Egito. Não sei se você sabe,
Mas a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, que representava sua pertença ao povo judeu e à aliança de Deus. Quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. Geralmente, quando o menino judeu completava 8 dias de vida, era realizada uma cerimônia onde se retirava um pequeno pedaço de pele chamado prepúcio do órgão genital masculino. Esse procedimento não causava danos físicos. Em alguns casos, é até benéfico para a saúde, mas servia como sinal que ficaria sempre a marca no seu corpo para lhe lembrar. A origem deste ritual remonta à aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Deus prometeu a Abraão que seria pai de uma grande nação. Porém, esta promessa parecia difícil de ser realizada na vida do patriarca, pois sua esposa era estéril. A Bíblia relata que, tentando então ajudar a Deus, Abraão deitou-se com sua serva chamada Agar, e ela concebeu e deu à luz a um menino chamado Ismael. Porém, depois desta tentativa errada, Deus apareceu a Abraão e lhe disse que Sara que seria a mãe do filho da promessa. Sara então, de forma milagrosa, engravidou e deu à luz a Isaque. Neste contexto surge a cerimônia de circuncisão, a qual, dentre os vários simbolismos que carregava, servia para lembrar que a descendência de Abraão não era fruto do esforço humano, mas do poder de Deus. Não foi seu órgão genital que foi responsável por toda a nação israelita, mas foi uma intervenção divina que fez com que uma estéril se tornasse mãe. E de fato, no livro de Josué, encontramos um grande povo prestes a conquistar a terra de Canaã. Todo este cenário apenas comprova que a promessa que Deus fez a Abraão não era falsa, ela se cumpriu. O povo de Israel era a grande nação prometida ao patriarca que deixou tudo para seguir a ordem divina. Sim, Deus tarda, mas não falha. E não são nossos esforços que determinam nosso sucesso. Eles ajudam, mas é a graça e o poder de Deus que fazem o impossível se realizar. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. O capítulo 6 do livro de Josué narra a queda do muro de Jericó. Nesta sessão, a Bíblia relata que quando os líderes de Jericó ficaram sabendo que o povo israelita estava em volta de sua cidade, ordenaram que ninguém mais saísse ou entrasse. O povo ficou trancado dentro de seus muros. Jericó era considerada incrível. Suas muralhas eram indestrutíveis e a confiança deste povo estava depositada toda nela. Essas muralhas eram símbolo de fortaleza, transformando seus moradores em pessoas orgulhosas e prepotentes. Diante deste desafio, Deus deu orientações para Josué sobre o que ele deveria fazer para conquistar Jericó. Eles deveriam rodear a cidade e depois deveriam gritar. A partir do verso 3 lemos: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Perceba que o texto começa chamando o povo de Israel de homens de guerra. Porém, a única coisa que eles fariam para derrubar o grande muro seria gritar. Esta ordem tinha como objetivo central mostrar para o povo de Israel que a possessão da terra prometida seria um dom do Senhor a seu povo, e não uma conquista que o povo poderia atribuir aos seus próprios méritos. Embora eles fossem homens de guerra, não seria por causa de suas forças que eles venceriam as batalhas. Sabe, este princípio ainda é verdade para todo cristão que se encontra diante de suas batalhas. Enquanto lutarmos com nossas forças, enfrentando nossos muros sozinhos, ainda não entendemos o que é fé. Deus é o Pai que sempre está disposto a socorrer seus filhos, quando estes confiam em sua ajuda. Por fim, me lembro de uma história sobre um garoto que brincava no quintal de sua casa e inventou de empurrar uma enorme pedra claramente superior às suas próprias forças. Ele empurrou-a com as mãos, com os pés, com o corpo, de costas, de várias formas, porém a pedra não se movia. Aí seu pai, que observava, disse: Você ainda não usou todos os seus recursos, filho. Usei sim, papai, respondeu o pequeno já quase chorando. Não, replicou o pai, você ainda não pediu a minha ajuda.
Percebe? Não é o que fazemos muitas vezes? Tentando resolver nossos problemas sozinhos, nos esquecendo de Deus, o qual deseja ser nosso ajudador? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Dizem que isto aconteceu em um mosteiro inglês muito tempo atrás. Um discípulo chegou para seu mestre e perguntou: Mestre, por que devemos ler e decorar a palavra de Deus se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo: Pega aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto, desceu os 100 degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir de volta. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre já não restava nada. O mestre perguntou-lhe: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse jocosamente: Aprendi que cesto de junco não segura água. O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo de novo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio novamente, o mestre perguntou-lhe: Então, meu filho, e agora? O que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu com sarcasmo: Que cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da 10ª vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: O cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. O mestre por fim concluiu: Não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que você lê. O que importa, na verdade, é que no processo a sua mente e a sua vida ficam limpos diante de Deus. Esta limpeza da vida cristã é chamada de santificação. E justamente esta qualidade é apresentada no 3º capítulo do livro de Josué. Nesta seção é descrita a preparação do povo para a travessia do Rio Jordão em direção à Terra Prometida. Porém, antes de partirem, Josué dá uma importante ordem da qual dependeria tudo o que viria pela frente. No verso 5 lemos: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia deixa claro que a santidade é uma necessidade básica para quem deseja experimentar as maravilhas de Deus. Por isso, se você almeja viver uma vida cristã genuína, não se acomode com os seus pecados. Busque a purificação de sua vida através da graça de Deus. E quem sabe, muito em breve você poderá dizer como um cristão convertido falou em uma postagem recente: Não sou mais um pecador lutando para ser santo. Sou um santo lutando contra o pecado. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Em um antigo livro escrito há várias décadas pelo Dr. W.C. Taylor, contém um forte pensamento sobre o impacto que os pais têm sobre a religião dos filhos. O texto declara: Parece-me ainda que o motivo por que alguns filhos de crentes nunca se convertem, antes se tornam os mais duros incrédulos, é que as conversas incessantes que ouvem acerca do Evangelho são monótonas, frias, banais, e diante disso não percebem a maravilha das boas novas de que seus pais falam, mas não ilustram na sua vida cristã rotineira. Sim, infelizmente muitos pais têm culpa pela forma com que os filhos encaram a religião. Muitas crianças não encontram nos pais a representação prática dos ensinos bíblicos. Interessante que na Bíblia, os pais são os principais responsáveis pelo ensino religioso dos filhos. Isto pode ser visto claramente no capítulo 4 do livro de Josué. Esta seção reúne duas tradições sobre as 12 pedras que relembravam a passagem dos israelitas pelo Jordão. Num caso, se trata de pedras postas como lembrança no lugar por onde passaram os sacerdotes com a Arca da Aliança. No outro, as pedras são erigidas em Gilgal, depois de cruzar o rio.
A partir do verso 21, encontramos Josué explicando a importância daquele símbolo e sobre a responsabilidade dos pais em repassar tais ensinos. Veja: "E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos." Perceba que o texto bíblico declara que os pais deveriam se encarregar de repassar para os filhos as histórias da palavra de Deus. Esta responsabilidade nos lembra que cada casa é uma igreja na qual as crianças devem aprender por palavras e por exemplos sobre a Bíblia. E sabe, infelizmente, se os pais não vivem de acordo com os ensinos da palavra de Deus, isso impactará diretamente a formação religiosa dos filhos. Como bem declara um provérbio árabe, se o pai for a cebola e a mãe o alho, como pode o filho cheirar como doce perfume? Por fim, cabe o interessante pensamento de Glenn Wheeler. Uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Existem alguns personagens bíblicos que associamos a certas profissões. Podemos dizer que um determinado nome traz imediatamente uma certa ocupação à mente. Davi era um pastor, Neemias era um construtor, Pedro era um pescador, Esther era uma rainha, Paulo era um construtor de tendas. Porém, quando você pensa em Raabe, o que aspecto do passado dela vem à sua mente? Provavelmente você lembra dela como prostituta. O registro bíblico não nos dá muitos detalhes sobre Raabe. De acordo com o capítulo 2 do livro de Josué, sabemos que ela morava em Jericó, perto do muro da cidade. Ela era evidentemente bem conhecida por todos da cidade, pois os 2 espias não tiveram dificuldades em identificar a sua casa e o rei de Jericó sabia quem era ela e onde morava. O contexto do capítulo 2 narra que Josué, quando chega à Terra Prometida, escolheu 2 espiões para irem e buscar informações sobre a terra que eles pretendiam conquistar. Essa primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Então os espiões passaram a noite na casa de Raabe. Quando o rei de Jericó ficou sabendo que os espiões estavam na casa de Raabe, mandou buscá-los. Mas quando os guardas chegaram à casa de Raabe, ela falou para eles que os homens tinham ido embora durante o anoitecer. Então os guardas do rei saíram em perseguição, mas eles não encontraram os espiões. Raabe, na verdade, tinha escondido os espiões no terraço da sua casa. Quando passou o perigo, ela foi até o encontro deles e declarou sua fé dizendo que Deus tinha dado essa terra aos israelitas. Ela reconheceu que Deus é acima de todos nos céus e na terra. Os espiões concordaram em poupar a família de Raabe, porque ela tinha os ajudado, fazendo com que suas vidas fossem poupadas. Raabe então recebeu orientações dos espiões. Eles pediram que ela amarrasse um cordão vermelho na janela da casa, juntando todos os seus familiares. Assim, todos os que estavam dentro da casa seriam poupados. A partir do verso 17 do capítulo 2 de Josué lemos: Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Sabe, a história de Raabe nos ensina grandes lições. A primeira é que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo no meio do julgamento, Deus estende a sua mão para salvar uma prostituta que se volta para ele com fé. Raabe era uma estrangeira, uma gentia criada em uma religião pagã. Como tal, ela não pertencia aos filhos de Israel. E ainda assim, pela fé, foi aceita por Deus e pelo seu povo. E quando o grande ataque a Jericó se chegou, ela foi poupada, enquanto a cidade ao redor era destruída. E sabe o que mais? Deus faz coisas grandes através de pessoas pequenas. Sabe o que aconteceu com Raabe após a queda de Jericó? Ela se casou com um homem chamado Salmão, e juntos eles tiveram um filho chamado Boaz, cujo nome aparece no livro de Ruth, que deu à luz a Obed, pai de Jessé, pai de Davi, que se tornou o maior rei de Israel.
Centenas de anos mais tarde, o nome de Raabe aparece na primeira página do Novo Testamento, quando o evangelista apresenta a genealogia de Jesus. Finalmente, ela não aparece mais como a prostituta. Ela, para sempre, passa a ser conhecida como Raabe, a filha de Deus. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. O mágico teve pena dele e o transformou em um gato. Mas aí, ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer a pantera, e o mágico o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu. Transformou-o em camundongo novamente e disse: "Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você continua com o coração de rato e com a coragem de um camundongo." Esta fábula me lembrou uma pergunta que em minha infância eu ouvia de meus amigos quando alguém precisava enfrentar um momento difícil: "Você é um homem ou um rato?" De fato, a coragem é uma qualidade necessária para vencer na vida. Medrosos ficam paralisados diante dos desafios e não avançam em direção ao sucesso. Interessante que no primeiro capítulo do livro de Josué, um adjetivo que é mencionado repetidas vezes é a coragem. Nesta seção, encontramos Josué assumindo a função de líder do povo de Israel no lugar de Moisés. Diante de tamanha responsabilidade, o medo naturalmente poderia surgir em seu coração. Porém, Deus o anima, pedindo para que ele cultivasse a força e a coragem. Veja o verso 9 que diz: "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Interessante as duas qualidades que Deus pede para que Josué cultivasse: força e coragem. De certa forma, elas se completam. Não adianta ser forte sem ter a coragem para agir. Tal comportamento leva à covardia. Por outro lado, ter coragem sem a força é suicídio. E sabe, a jornada de Josué é muito instrutiva, pois nos mostra que Deus capacita seus escolhidos, dando coragem e força para que eles enfrentem os desafios da vida. E vale lembrar que ser corajoso não é jamais sentir medo. Como bem declara Mark Twain, coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo. Por fim, vale lembrar um antigo pensamento do filósofo Sêneca que diz: "Não é por as coisas serem difíceis que não temos coragem, é por não termos coragem que as tornamos difíceis." Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. A história de Moisés é repleta de cenas emocionantes. Sua vida pode ser dividida em 3 grandes períodos. Os primeiros 40 anos, ele viveu no Egito. Os outros 40, ele passou no deserto de Midian com seu sogro. Os restantes dos 40 anos, ele gastou no deserto, conduzindo o povo de Israel até Canaã. Segundo reza a tradição talmúdica, no dia 7 do mês hebraico chamado Adar, justamente no seu aniversário de 120 anos, ele morreu faltando poucos quilômetros para entrar na Terra Prometida. De acordo com um relato bíblico de Deuteronômio 32 e Números 20, Moisés foi avisado por Deus de que não lhe seria permitido levar os israelitas através do rio Jordão, por causa de sua transgressão nas águas de Meribá, e que morreria no Monte Nebo, de onde contemplaria toda a terra de Canaã. Desta forma, ele reuniu as tribos e entregou a eles uma mensagem de despedida, que é usada para formar o livro de Deuteronômio. Quando Moisés terminou, entoou um cântico e pronunciou uma bênção sobre o povo. Subiu ao Monte Nebo, para o cume de Pisga, olhou para a terra prometida de Israel espalhada diante dele e morreu. O próprio Deus o sepultou em um túmulo desconhecido em um vale na terra de Moabe, defronte a Baal-peor. Esta cena é descrita no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 4. Disse-lhe o Senhor: "Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá.
Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Porém, a vida de Moisés não terminou na sepultura da terra de Moabe. Quando vamos para o Novo Testamento, descobrimos que Moisés está vivo, assim como Elias. E quando Jesus estava passando por um momento de angústia, os dois desceram do céu para conversar com o Messias. Ou seja, no aniversário dele, enquanto que para muitos a morte marcou o fim da sua jornada, Moisés foi presenteado com a entrada não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. E sabe, a vida de Moisés foi um símbolo de todos os salvos que um dia ressuscitarão para herdar a vida eterna. Esta verdade bíblica nos lembra que a morte é o fim de um episódio da vida do cristão, mas não o fim de sua história. A Bíblia garante que em breve a morte será vencida e a eternidade que pulsa em nosso coração será enfim restaurada. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Conta-se uma história que certa manhã, uma mulher saiu de casa e viu 3 homens com longas barbas brancas sentados em frente ao quintal dela. Preocupada com eles, ela se aproximou e perguntou se eles gostariam de entrar para tomar café da manhã com a família dela. Não podemos entrar juntos, responderam. Por que isto? Ela quis saber. Um dos velhos explicou-lhe. O meu amigo do lado esquerdo é o sucesso e o do lado direito é a fartura. E eu sou o amor. Já que você nos convidou, quem de nós entrar em sua casa, levamos nossa bênção. E completou. Agora vai e discuta com sua família qual de nós você quer em sua casa. A mulher entrou e falou ao marido o que foi dito. Ele ficou eufórico com a proposta e rapidamente disse: que bom, neste caso vamos convidar a fartura, e assim não faltará nada em nossa casa. O filho discordou: pai, por que não convidamos o sucesso? Assim nossa família será admirada. A mãe reflexiva discordou de ambos e apresentou sua sugestão. Não seria melhor convidar o amor? Assim viveríamos mais felizes. Depois de um período de silêncio, todos aceitaram a sugestão dela. A mulher saiu e perguntou aos 3 homens: qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros 2 levantaram-se e seguiram-no. Surpresa, a senhora perguntou-lhe: apenas convidei o amor, por que vocês entraram? Os velhos homens responderam juntos: se você convidasse a fartura ou o sucesso, os outros 2 esperariam aqui fora. Mas se você convidar o amor, onde ele for, iremos com ele. Essa história nos lembra que o amor deve ser prioridade em nossa vida. Sem ele, as outras conquistas não fazem sentido. E justamente este é o destaque presente no capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, encontramos Moisés um pouco antes de sua morte, pronunciando uma bênção de despedida sobre o povo de Israel. O costume de abençoar os filhos pouco antes de morrer é bem conhecido no Antigo Testamento. Desta forma, Moisés se coloca como um pai que dirige palavras de esperança para cada uma das tribos. Dentre as muitas bênçãos, me chama a atenção que foi dirigida à tribo de Benjamim. No verso 12 lemos: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Este texto relaciona o amor de Deus com a segurança e proteção. Quem tem o amor do Criador já tem tudo o que precisa para ser feliz, como bem declarou o teólogo Agostinho de Hipona. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Aquele que tem Deus e tem tudo, realmente não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Alguns anos atrás, uma enfermeira fez um estudo no Hospital Adventista de Belém, analisando o impacto da religião em pacientes que estavam enfrentando o câncer. Um dos aspectos destacados em sua pesquisa foi o fato de que as pessoas religiosas apresentam maior nível de esperança no processo de enfrentamento de uma doença. Ou seja, quem acredita de fato em Deus passa pelo sofrimento olhando para o amanhã. Este é um dos aspectos positivos de se carregar no peito a certeza de que existe um Deus no céu cuidando de nossa vida.
Interessante é que esta é a mensagem apresentada em toda a Bíblia e pode ser vista inclusive no capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés dirige ao povo suas últimas palavras de conselho. Logo no início, ele apresenta Josué e garante ao povo que a vitória seria certa. Interessante que várias vezes Moisés pede ao povo que seja corajoso baseado na certeza de que Deus estaria com eles. Veja o verso 6 que diz: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Sabe, para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva em sua palavra. Não precisamos nos curvar diante do medo e do desespero. A Bíblia sempre tem uma promessa que pode confortar nosso coração diante das batalhas da vida. Veja vários exemplos. Você diz, é impossível? Em Lucas 18:27, Deus diz, tudo é possível. Você diz, eu já estou cansado. Em Mateus 11:8-30, Deus diz, venha a mim e eu te darei descanso. Você diz, ninguém me ama de verdade. Em João 3,16, Deus diz, eu te amo com todas as minhas forças. Você diz, não vejo saída. Em Provérbios 3, de 5-6, Deus diz, eu guiarei teus passos. Você diz, não mereço perdão. Em Romanos 8:1, Deus diz, eu te perdoo. Você diz, não vou conseguir. Em Filipenses 4:19, Deus diz, eu suprirei todas as suas necessidades. Você diz, estou muito preocupado. Em 1 Pedro 5:7, Deus diz, confiai-me todas as suas preocupações. Você diz, não tenho talento suficiente. Em 1 Coríntios 1:30, Deus diz, eu te dou sabedoria e te capacito. Você diz, eu me sinto só e desamparado. Em Deuteronômio 31:6, Deus diz, não te deixarei e não te desampararei. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Certa vez li uma história sobre um rapaz de 16 anos que se achava-se perante um júri no Tribunal Juvenil de Maryland com 2 acusações de excessiva velocidade. Diante do juiz, ele confessou que de fato ele era culpado e então foi multado. Porém, antes de despedir o jovem, o juiz debruçou-se sobre a escrivaninha e comentou: não sei o que vai ser preciso para você acabar com esse hábito de ignorar a lei. Ou você vai matar a si mesmo ou a alguém. Aquelas palavras foram como que profecia, pois na noite seguinte, esse mesmo jovem com mais 4 companheiros ia descendo velozmente a estrada numa chuva que tirava a visão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o carro foi esmagado numa ponte com tão terrível força que o motor foi empurrado para trás para o assento da frente. O moço de 16 anos foi morto, da mesma maneira que 2 outros que estavam no carro, um de 18 e outro de 19 anos. Os 2 que não foram mortos, ambos de 19 anos, ficaram gravemente feridos. Após o acidente, a família tentou processar a prefeitura pelas condições da estrada e pela localização da ponte, mas tais processos não prosperaram. O mesmo juiz que havia julgado o jovem anteriormente com muito pesar na voz, falou para os familiares dele. Infelizmente, o jovem colheu as consequências negativas por fechar os ouvidos para os conselhos dados. Sabe, infelizmente muitos males que colhemos são apenas frutos colhidos no campo de nossas escolhas. Nós atraímos o mal através das más decisões que tomamos. Este é um princípio que está claramente apresentado no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Nesta seção, Moisés apresenta uma longa lista de maldições que viriam sobre o povo de Israel caso desobedecessem a Deus. Veja suas palavras de conselhos presentes no verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. A Bíblia é clara ao mostrar que as maldições que surgem em nossa vida são ecos de nossas escolhas erradas. Por isso, precisamos aprender a olhar o tipo de sementes que estamos lançando nos campos da existência. Não tem como colhermos frutos diferentes do que estamos cultivando. Como bem declarou o escritor chileno Pablo Neruda, você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências.
Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Há um tempo atrás, ouvi uma história tocante sobre um filho que, após o falecimento do pai, colocou sua mãe em um asilo e a visitava de vez em quando. Um dia ele recebeu uma ligação do asilo informando que ela estava morrendo. Diante do aviso, o filho foi correndo para ver sua mãe antes que ela falecesse. Ao chegar no lugar, ele perguntou qual seria o pedido que ela teria no final de sua vida. Ao ouvir a fala do filho, instantaneamente a mãe disse: "Quero que você coloque ventiladores no asilo, porque eles vão diminuir o forte calor que estamos passando. E quero que você compre geladeiras também, para que a comida não estrague. Muitas vezes dormi sem comer nada por ter estragado." Chocado pelo pedido da mãe, o filho disse surpreso: "Mas mãe, agora que está pedindo estas coisas, enquanto está morrendo, por que não pediu antes?" Com tristeza na voz, a mãe respondeu: "Eu me acostumei com a fome e o calor, mas o meu medo é você não se acostumar quando seus filhos colocarem você aqui quando estiver velho." O ponto central desta história é o descaso do filho para com a mãe, que tanto o amava. Infelizmente, muitos filhos esquecem com facilidade o tamanho da dívida que eles têm em relação aos pais. A Bíblia fala várias vezes sobre o respeito que os filhos deveriam ter com seus pais. Este assunto pode ser visto no capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão é iniciado o terceiro discurso de Moisés. Dentre as várias maldições apresentadas neste capítulo, uma refere-se ao desprezo pelos pais. Veja o verso 16 que diz: "Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe." E todo o povo dirá: "Amém." Abaixo de Deus, a maior autoridade na vida de um filho deveria ser os pais. A eles devemos dar o devido respeito, atenção e carinho. Finalizo esta reflexão com um triste relato que afirma que um velho homem levou o seu celular para o conserto e o proprietário daquela oficina lhe disse: "Senhor, este celular não está com defeito." Então o velho homem, com lágrimas nos olhos, lhe respondeu: "Se este celular não está com defeito, então por que os meus filhos não me ligam?" Diante dos conselhos bíblicos, devemos dar o amor aos pais que eles merecem e jamais desprezá-los sem dar a atenção e carinho que eles merecem. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Conta-se a história de um ladrão que planejou invadir uma bela casa no centro da cidade onde morava. Porém, para que seu plano prosperasse, ele precisava encarar um cachorro feroz que vigiava a residência. O gatuno teve uma ideia que de fato funcionou. Na noite do roubo, ele jogou um pedaço de pão para o quintal, no qual o cachorro estava rondando, e para sua surpresa, rapidamente o animal abocanhou o lanche sem saber que o mesmo estava envenenado. Após alguns minutos, o cachorro desmaiou e o ladrão entrou na residência, levando muitos pertences valiosos que lá havia. No dia seguinte, ao ver a casa arrombada, os bens roubados e o cachorro morto no quintal, o proprietário falou com pesar em sua voz: "Pobre animal infiel, traiu quem o alimentava todos os dias por um pedaço de pão oferecido como petisco." Fidelidade é uma qualidade rara. Ser fiel é manter sua palavra custe o que custar. Na Bíblia, existe um tema sobre fidelidade presente desde o Antigo até o Novo Testamento. A exigência dos dízimos é feita por Deus a seus seguidores que desejam ser fiéis. Este mandamento aparece no capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, encontramos o final do segundo discurso de Moisés ao povo de Israel, com conselhos que deveriam ser seguidos assim que eles entrassem na terra prometida. Dentre suas recomendações, encontra-se a questão dos dízimos, os quais deveriam ser uma parte separada para ajudar na obra religiosa. Porém, é interessante que Moisés destaca que a fidelidade deveria existir tanto na bonança quanto na necessidade. Na verdade, seria no meio dos problemas que a fidelidade seria testada. Veja o verso 14 que diz: "Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito." O texto bíblico descreve alguém que ora a Deus, afirmando que não abriu mão de sua fidelidade, mesmo em momentos de crise.
E este é um princípio muito importante que nos lembra que ser fiel à palavra de Deus deve independer de circunstâncias. Tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na bonança quanto nas adversidades, sempre devemos ser leais ao nosso Senhor. Afinal, não podemos agir como um cão infiel que trai o seu senhor pelo pedaço de pão da comodidade quando as circunstâncias ficam complicadas. Precisamos ser fiéis, tanto nos dias claros quanto nas noites escuras também. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Uma cena chocou o mundo no dia 28 de janeiro de 2006, depois que uma criança de 3 meses foi encontrada semi-morta dentro da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A menina, que se encontrava com uma tiara cor-de-rosa na cabeça dentro de um saco plástico, foi salva por um vigilante que escutou o choro e pensou se tratar de um gato. O salvamento foi filmado por um cinegrafista amador e provocou comoção internacional. Como pode uma mãe agir de tal forma com uma criança indefesa? No meio de tamanha demonstração de crueldade, surgiu um belo ato de amor de uma família que, assim que viu a reportagem na TV, providenciou os meios para adotar a menina. Em uma rara entrevista concedida em 2014, o pai da garota revelou que até hoje ela não sabe como foi encontrada. A razão é que ele deseja que o passado de sofrimento fique esquecido e que ela viva rodeada de amor da família que a adotou. O amor é um sentimento muito poderoso. E na Bíblia, diversas vezes, Deus surge como pai com um coração carregado de amor por seus filhos. Este aspecto divino pode ser visto no capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés apresenta as razões pelas quais algumas pessoas deveriam ser excluídas das reuniões religiosas israelitas. O contexto lembra a cena de Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel. A partir desta história, Moisés faz uma linda declaração revelando o quanto Deus se importava com seu povo. No verso 5 lemos: Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Se você parar para pensar na cena de Balaão tentando amaldiçoar a Israel, 2 pontos são interessantes. Primeiro, é que é nítido que a maldição não foi evitada por causa do merecimento do povo. Os israelitas eram pessoas de coração teimoso e que constantemente demonstravam insatisfação para com Moisés e para com Deus. Se eles recebessem o que mereciam, a maldição seria o salário certo. Porém, o amor de Deus fez com que o povo recebesse mais do que mereciam. O segundo aspecto interessante é que o povo foi protegido de uma maldição que eles nem imaginavam que estava sendo planejada. O povo vivia despreocupado, sem imaginar os terríveis planos que estavam sendo executados nos bastidores pelos inimigos. Porém, o amor de Deus os protegeu mesmo sem que eles soubessem. E sabe, o mesmo Deus do passado ainda é o Deus do presente. Ele te ama e deseja te dar mais do que você merece e te proteger de perigos que você não conhece. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Conta-se uma interessante história sobre uma boneca de sal, a qual, após peregrinar por terras áridas, descobriu o mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar: "Quem é você?" E o mar respondeu: "Sou o mar." "Mas o que é o mar?" E o mar respondeu: "O mar sou eu." "Não entendo", disse a boneca de sal, "mas gostaria muito de entender." "Como faço?" O mar respondeu: "Encoste em mim." Então a boneca de sal timidamente encostou no mar com as pontas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender, mas também sentiu que acabara de perder o pé dissolvido na água. "Mar, o que você fez?" E o mar respondeu: "Eu te dei um pouco de entendimento e você me deu um pouco de você. Para entender tudo, é necessário dar tudo." Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava e quanto mais se dissolvia, mais compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então foi coberta por uma onda. Em seu último momento de consciência individual, antes de diluir-se completamente na água, a boneca ainda conseguiu dizer:
Para entender o mar, preciso mergulhar nele e me colocar no lugar dele. Esta é uma história que fala sobre a empatia. Não podemos realmente compreender o outro sem que nos coloquemos no lugar dele. Olhar pelas lentes que não são nossas e enxergar uma realidade que pertence ao outro. Este é um princípio que novamente aparece no capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, novamente Moisés toca no assunto de justiça social na terra de Canaã. Ao falar na necessidade de cuidar das classes mais vulneráveis, o patriarca lembra ao povo de Israel que eles já estiveram naquela situação também. A partir do verso 17 lemos: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Novamente o texto bíblico relembra que devemos cuidar das classes mais necessitadas, porque um dia nós também já estivemos nesta situação. E assim como apreciamos quando alguém nos estende a mão, da mesma forma precisamos estender a nossa para pessoas que precisam de uma ajuda. Como bem declarou Carl Rogers sobre a necessidade da empatia, ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros e não ver o nosso mundo refletindo nos olhos dele. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Conta-se uma história que certa vez, um homem rico perdeu uma bolsa com 400 moedas de ouro. Então anunciou nos jornais da cidade que daria uma boa gratificação a quem a encontrasse e a devolvesse para ele. Dias depois, um homem muito pobre encontrou a bolsa e devolveu ao rico. O rico contou as moedas, estavam todas ali, mas como era avarento, procurou um jeito de não dar a gratificação prometida. Então olhou para aquele homem humilde e lhe disse: Faltam 100 moedas, você me roubou, não merece gratificação nenhuma. O pobre homem ficou triste pela acusação e foi expor o fato ao juiz que conhecia sua honestidade. O juiz então convocou o homem rico diante de um tribunal e perguntou: Quantas moedas havia na bolsa que você perdeu? 500, respondeu o rico. E quantas há na bolsa que este homem trouxe? 400, respondeu o rico. Aí o juiz, olhando-o firmemente, lhe disse: Já que esta bolsa não tem a quantidade que a sua bolsa tinha, então ela não é sua. Devolva a bolsa a este homem que a encontrou e desapareça da minha frente. Esta história nos lembra o valor da honestidade. Infelizmente, em nossos dias, esta é uma qualidade cada vez mais rara. Nossas portas são trancadas e nossos negócios com comprovantes, pois não confiamos inteiramente nas pessoas que nos cercam. A Bíblia fala extensivamente sobre a importância da honestidade. No capítulo 25 do livro de Deuteronômio, dentre os vários conselhos dados ao povo de Israel, Moisés fala sobre medidas honestas. A partir do verso 13 lemos: Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Interessante como a Bíblia é clara ao associar honestidade com qualidade de vida. Vive mais e melhor quem não carrega o peso da desonestidade na consciência. E sabe, infelizmente no mundo em que vivemos, com a total inversão de valores, ser honesto é comparado por muitos como sinal de fraqueza e ingenuidade. Sobre este ponto, um interessante pensamento declara: Não há ninguém mais fácil de enganar do que um homem honesto. Muito crê quem nunca mente, e confia muito quem nunca engana. Percebe? Ser honesto pode até parecer fraqueza aos olhos dos homens, mas é uma qualidade muito cara aos olhos dos céus. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.